Carnaval. O cristão pode ir no carnaval? O cristão pode participar de bloquinhos de carnaval? O cristão ele pode sair e evangelizar no carnaval? Carnaval, uma festa popular brasileira. Em alguns lugares, ele dura semanas, em outros, ele dura alguns dias. Mas o certo é que está acontecendo agora, enquanto eu gravo esse vídeo, em todo o território nacional do Brasil. E como o país Brasil tem muitos cristãos, surge então essa dúvida. Será que o cristão, segundo a palavra de Deus, pode participar disso? Eu sou Eduardo Bonini e esse é o canal Refletindo a Mente de Cristo, para a glória de Deus. Mais um vídeo então que eu convido você a estar assistindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal Refletindo a Mente de Cristo. Então, vamos lá. Nesse vídeo então, falando sobre o carnaval, aqui temos uma reportagem que é apresentado pelo jornal Impresso Brasil, no qual o pastor Rodrigo Mocelin está reagindo. E aqui eu apresento só a capa do jornal que vai dizer: 8ª Igreja Presbiteriana de BH organiza bloquinho e sofre críticas. Nós vamos também ver aqui algumas reportagens no site O Chico Gospel, que vai apresentar o seguinte: Aline Barros e Sandro Nazireu abrem o Carnaval do Tocantins. Pastor progressista ora abençoando o Carnaval na Sapucaí. E ele diz: não é do demônio. Pastor da Bola de Neve causa polêmica ao afirmar que crente pode curtir o Carnaval. E por aí vai. Agora, o que eu estou demonstrando aqui é o seguinte: há uma parte dos evangélicos que está nitidamente aceitando, apoiando e participando efetivamente do carnaval. Há uma parte dos evangélicos que são pessoas conhecidas que estão fazendo isso. No caso desses cantores, a questão é simples. O cachê. No caso de um pastor como esse aqui, a questão é ideológica, é política. A questão é muito mais de alguém que está buscando um espaço, então, está buscando ocupar um espaço. Mas com certeza esse pastor, ele não segue uma teologia bíblica e escriturística. Ele segue uma teologia liberal, se realmente ele é um pastor. E segundo a reportagem, se não me falha a memória, esse pastor que viralizou nas redes sociais, olha aqui, ele é da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Então, interessante ver que essa opinião está também em um local que aparentemente uma denominação, ela não apoia aparentemente isso em certos lugares que eu conheço, pelo menos antigamente não apoiava. Mas então nós vemos esse contexto no nosso país. Agora, o que a Bíblia fala a respeito do carnaval? Bom, eu trago para você um estudo sobre o carnaval, sobre a ótica histórica do carnaval, o que é o carnaval. E depois eu faço então uma aplicação para nós nos nossos dias. Então vamos ao estudo. O carnaval é uma festa anual que promove desfiles suntuosos e arrebata multidões para as ruas percorrerem as principais avenidas atrás de um carro trio elétrico, de um clube, extravasando suas emoções e suas paixões carnais, promovendo comilança, extravagância, sensualidade, erotismo, exibicionismo, culto ao corpo, liberação sexual, orgias, e aqui por aí vai. Você está vendo tudo o que significa o carnaval, tá? Tem cidades no Brasil que acontece muita morte, acontece estupro, acontece violência, acontece abuso, sexo, você sabe,
acontece várias e várias coisas terríveis, tá? Através dessa festa. É óbvio que a televisão ela não mostra, mas nós, pelas situações do dia a dia, nós ficamos sabendo. Ok? Isso é inegável. Em suma, é um ato de total entrega, de transe e êxtase, de liberação de todas as tensões reprimidas e da envolvência absoluta entre o real e o fantástico. Então, acontece essa liberação da carne de uma forma mais extrema nesse período. O carnaval, como uma performance de transgressão e inversão do sistema de signos urbanos, desfaz o código cotidiano de relacionamento do sujeito com a cidade, estabelecido pelo compromisso produção-consumo, e inventa uma semiótica determinada pelo excesso da ironia e pelo grotesco. Na imagem da cidade do carnaval, é determinante a síntese da obscenidade, da orgia e da perversão simbólica. Isso é o carnaval, tá? O carnaval ele traz consigo toda essa situação. Além de ser uma festa que contamina toda uma cidade, é uma forma de apropriação urbana que altera sensivelmente a imagem, a origem e os valores que regem e fazem o estilo da vida dos outros, dos outros dias do ano, fazendo a cidade o lugar de uma orgia coletiva. E, enfim, né, acontece de tudo no carnaval. Todo mundo pensa que o carnaval é uma festa típica do Brasil, mas toda essa farra existe desde a antiguidade e vem de muito longe. Por meio de suas festas tradicionais, as comunidades estreitam seus laços e mantêm suas identidades como grupo, celebrando também sua vida cotidiana. Em tempos remotos, o homem primitivo pedia aos deuses proteção e as colheitas, muitas vezes usando comida, bebida, música e dança como oferendas. Então isso não é de hoje. A história do carnaval remonta à antiguidade. Na Pérsia, festas da deusa da fecundidade, Naita e Mira, deus dos pastores. Na Fenícia, festa da deusa da fecundidade, Astarteia. Em Creta, também no Egito, aqui, ó, deusa Ísis. Enfim, ó, em vários lugares acontecia isso. E eram marcados também pela licença sexual e pela inversão de papéis entre servos e senhores, e pela eleição de um escravo que era, no final, sacrificado. Então, olha só, isso aconteceu desde sempre. O carnaval aconteceu desde a antiguidade. Com o cristianismo, a Igreja Católica transformou alguns desses rituais pagãos em homenagem a santos, conferindo a eles um caráter sagrado de acordo com os princípios cristãos. Vários elementos das antigas festas pagãs, porém, foram preservados. Então, o que aconteceu? Com a instituição do cristianismo, então o carnaval ele criou uma roupagem cristã. No período do século III depois de Cristo, quando o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo, ele introduz então festas cristãs no calendário romano, que antes era um calendário de festas pagãs. E ele então pega essas festas pagãs e nada mais coloca somente uma roupagem sobre essas festas pagãs, uma roupagem agora cristã. No Brasil, a maioria das festas populares tem origem ibérica, africana e indígena e segue as datas do calendário católico. São comuns nas festas populares, baseadas no calendário religioso, manifestações de sincretismo afrocristão, que afundem os orixás do candomblé com os santos católicos. Às vezes as festas coincidem com o calendário laico civil. Outra coisa que nós vimos agora nas notícias, que aparece um pai de santo, né, falando como era a característica do carnaval, o que acontecia no carnaval. Se nós colocamos aqui no YouTube, nós vamos ver ele falando, né, sobre o que significa, né, o que é a festa, né,
como funciona. Ele vai dizer com todas as letras. Aqui nós temos esse canal aqui, ó, do irmão Caio Modesto, que ele vai apresentar isso. Da Go. Vocês sabem que a revolta dos malês, a escola de samba joga na cara desses intolerantes que as palavras que eles falam são africanas, né? Eu só quero um xodó. Xodó é banto, né? Então, gente, a formação cultural brasileira é tributária do povo negro, quer os neopentecostais desejem ou não. Você não pode obrigar o multicultural, o múltiplo. Na hora que o Rio perder a sua negritude, a gente perde tudo. O Rio só é o Rio porque ele é uma cidade negra, indígena, misturada. Uma tônica que vem se consolidando cada vez mais nos sambas enredos da Sapucaí é a questão da africanidade, né? A Mangueira, por exemplo, vem aí com um enredo sobre os povos banto que foram escravizados e trazidos para a pequena África no Brasil. A Portela celebra Milton Nascimento. É algo que tem tudo a ver com uma coisa que você sempre fala, que o carnaval é uma festa preta. Mas, além disso, tem a questão que vai além da negritude, que é a religiosidade preta. Tem macumba pra caramba esse ano na Avenida, né? É uma coisa que parece ter começado, um ciclo que parece ter começado em 2022 com o enredo do Salgueiro, da Grande Rio, sobre o Exu. Salgueiro é macumba, Beija-Flor é Laíla, mas é sobre o Laíla, que era, né, que foi diretor carnavalesco da escola, mas com foco na religiosidade também. Isso acontece num momento de grande intolerância religiosa, de terreiros sendo invadidos historicamente no Brasil. O que significa, Milton? Bom, primeiro que macumba é o termo usado pela negritude como sinônimo do batuque. Então, se tem uma macumba ali naquele terreno, está tendo um batuque. Isso sistematizado é o candomblé e a umbanda. Então, a escola de samba, ela é filha, ela é produto, ela é tributária do batuque. Então, escola de samba é macumba. E acabou. Então, assim, ó, a gente já viu, né? Já podemos ter aí uma noção. De acordo com o que foi falado aí no vídeo, é óbvio, eles não escondem, tá? Eles não escondem a origem deles, a cultura deles, tá? E aí eu já começo fazendo uma pergunta. O que isso tem a ver com a fé do cristão? O que um cristão vai fazer em um lugar onde o terreiro e o ponto ali da macumba está sendo feito? A invocação ali maligna está sendo feita. O que um cristão em sã consciência vai fazer num lugar desses? Eu pergunto, ok? Eu vou evangelizar. Você vai evangelizar quem? Pessoas que estão nessa situação, que a razão delas já está alterada totalmente? Sendo que uma pessoa, ela precisa racionalmente ouvir com prudência, moderação e cuidado, reverência ao evangelho? Você acha que Deus vai honrar alguém que vai num lugar desse evangelizar dessa forma? Então isso é algo a você refletir. É uma questão a nós refletir. Então, o carnaval tem sua origem no culto agrário pelos povos da antiguidade, em que homens e mulheres mascarados com corpos e rostos pintados com carvão e cobertos de pele e plumas saíam em bandos para afastar os demônios das casas. Quando o cristianismo chegou, já encontrou as festas ditas orgiásticas em uso nos povos. Por seus caracteres libertinos, pecaminosos, foram a princípio condenados pela igreja. Teólogos, doutores e papas da igreja, como São Clemente e tal, eles combateram, né? A princípio, eles combateram, né? O carnaval foi redirecionado
e conduzido pela Igreja Católica durante muito tempo, mas aos poucos foi ficando fora de controle. A história registra que quase todas as culturas conhecidas, o emprego de máscara durante cerimônias religiosas, folguetos de plantio, colheita e na representação das artes cênicas era feito. Na África, ela tinha função mística e terrífica. No Brasil, era generalizado seu uso entre indígenas, embora não tenha alcançado popularidade entre os colonizadores. Nas Caraíbas, o uso de máscaras era penas, fantasias, instrumentos de percussão. Então, nos Bárbaros, Jamaicas, Granada, enfim, onde os coloridos desfiles são a constante, são muitas e variadas as celebrações de carnaval que podemos encontrar, muitas delas resultantes da fusão entre rituais africanos e tradições europeias. Pelo fato de muitas pessoas terem represadas em seu íntimo inúmeras fantasias, ansiedades e desejos das mais diversificadas ordens, devido às imposições legais, religiosas, cristãs, morais dos bons costumes, essas vontades incontidas costumam ser exteriorizadas em momentos de maior permissividade ou mediante o uso de máscaras para não serem reconhecidos. Então aqui nós vamos ver esse desenvolvimento aqui, né, de tudo isso. A dança sempre foi um acessório cultural. Nos antigos, era parte indispensável os tambores e a música nos cultos antigos. 10.000 anos antes de Cristo, homens e mulheres crianças se reuniam no verão com rostos mascarados para ter ritos de caráter de orgia, relações sobre a terra. Então, isso aqui é cultura antiga, tá? Isso aqui é cultura antiga. Depois eu vou deixar esse tema aqui, né? Esse estudo, eu vou deixar o link desse estudo aqui nos comentários. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a esse estudo. Com vestígios de cerimônias pagãs de uma antiguidade esquecida, o carnaval surge de uma forma grotesca, brutal, de uma mistura ruidosa e colorida de crenças, costumes e tradições de fundo místico, envolvendo o Antigo Egito e outras vetustas civilizações como Grécia, Roma, China, enfim, né? Então é mais do mesmo. É mais do mesmo, tá? Só que aqui, as origens, há uma certa divergência da palavra, né? Para uns a palavra carnaval vem de carrum navalis, carros navais, que mais tarde foi celebrado em Roma, como Baco, espalhando-se para países de cultura neolatina, nos séculos 6, 5. O carnaval surgiu quando Gregório, então a palavra surge, transferiu o início da quaresma para a quarta-feira, antes do sexto domingo, que precede sucessivamente, se abreviando para carne levandas. Então aqui nós temos a origem, mais ou menos, dessa palavra. E tudo isso aqui nós estamos vendo, eu quero que você analise que a história, ela mostra a origem totalmente pagã, a origem totalmente devassa, a origem totalmente maligna, ok? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão diante disso tudo. Olha só, em 1545, no Concílio de Trento, o carnaval é reconhecido como manifestação popular. Aqui, a Igreja Católica já havia cedido totalmente. E nessa reflexão, eu quero mostrar para você que você, como cristão, você deve se posicionar conforme o que a Bíblia ensina, ok? E a Bíblia, ela ensina que isso aqui não é próprio para o cristão.
Mesmo que você seja aquele que diz assim, ó, eu vou no carnaval porque eu vou evangelizar. Eu repito, a quem você vai evangelizar? Pessoas que estão fora de si, numa situação espiritual totalmente ali, espiritualmente presas, totalmente espiritualmente submetidas, dominadas aquilo ali. Como você vai evangelizar dessa forma? Então isso aqui é que você deve entender que o cristão ele não tem nada com isso aqui. E aquele que diz que vai fazer algo, como esses cantores, mas eu vou anunciar o Senhor. Você só está envergonhando o evangelho. Estão servindo de escândalo para o evangelho esses que fazem isso, tá? O significado da palavra, então, é festa da carne, ou melhor, carne para Baal, o falso deus do Antigo Testamento. E aqui temos o estudo, eu quis acelerar para não ser cansativo e eu vou deixar o estudo nos comentários, então o link, e você pode acessar depois. O que é carnal também pode ser uma ilusão inerentemente fraco, temporal, débil, pecaminoso, uma distinta disposição anti-espiritual, ou então aquela disposição anti-espiritual que aliena os homens de Deus. O poder do que é carnal pode ser tão grande que chega a dominar a mente, tornando-a inimiga de Deus. Então, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você que é cristão, você não foi chamado para pular carnaval, para se inclinar para as coisas da carne. Você foi liberto por Cristo dessas coisas, regenerado, justificado, santificado. Seu espírito em Cristo é um novo espírito e você não tem mais prazer nessas coisas. Eu digo, aquele que é cristão, que vai pular carnaval, olha, ele não teve realmente uma transformação. Se teve, está caído. Mas eu, assim, não acredito que alguém que realmente teve uma verdadeira transformação e foi regenerado, ele vai para um lugar como esse. Se vai é porque nunca realmente foi transformado. Lucas 21:34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. E esses cristãos que pulam carnaval? Bom, esses cristãos que pulam carnaval, eles estão servindo de escândalo para o evangelho. Principalmente esses que vêm a público se manifestar que estão pulando carnaval, que estão fazendo bloquinho para carnaval, estão servindo de escândalo para o evangelho. Então, vigie, meu querido. Há poucos dias também fizeram aí uma encenação carnavalesca, um bloco de carnaval aqui de Porto Alegre, apresentando uma situação em que alguém imitava a crucificação ali. Nossa, é bem horrível, sabe? O vídeo é bem horrível. Tratando o nosso mestre amado Jesus Cristo de uma forma que, olha, essa pessoa, se o Senhor não tocar no coração para se arrepender, que Deus tenha misericórdia. E o interessante é que o cristão, quando ele vai para a Bíblia e procura refutar a homossexualidade que a Bíblia refuta, os pecados que a Bíblia refuta, ele corre o risco na sociedade atual de ser perseguido, processado, caluniado. Agora, mesmo ao inverso, fazem o que fazem e não acontece nada. Porém, o juízo dos homens, ele não se compara ao juízo divino. E que eu e você, como cristãos, fujamos da ira divina e estejamos aos pés de Cristo. Ok? No carnaval de hoje, são poucas as diferenças das festas que o originam. Então é mais do mesmo, ok? É mais do mesmo, é pouca diferença. É lamentável que cristãos dito evangélicos tomem parte nesses festejos
pagãos. Isso é lamentável. Que cristãos dito evangélicos estejam nesses lugares. Ok? Então, nesse período, esteja aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Nesse período, esteja continuamente no Senhor. Nesse período, esteja em oração. Esteja combatendo contra o mal. E não se junte àqueles que estão causando escândalo ao evangelho. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que você goste, curta, comente, compartilhe. E não se esqueça de inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.